Olá, eu sou a Anne, nutricionista e professora, e hoje eu vim falar sobre o que o diabético pode e não pode comer, tá? Então, as dúvidas são inúmeras: pode comer açúcar, deve substituir pelo adoçante, qual o melhor tipo de pão, pode comer batata, pode comer macarrão, pode combinar esses tubérculos no prato. Então, como que ficam essas recomendações, como que ficam essas orientações do paciente diabético? Então, é o seguinte: o que a gente sabe hoje é que o paciente que tem diabetes instalado, ele tem que se alimentar igual a quem não tem, tá? No que tange a qualidade da alimentação. Então, tanto a quantidade quanto a qualidade. Não existem regras específicas para o paciente diabético. Então, se o paciente não diabético, ele deve optar pelo pão artesanal, porque é um pão mais saudável, o paciente diabético também. Então, tanto a quantidade de açúcar que a pessoa sem diabetes deve comer é exatamente igual à quantidade de açúcar que a pessoa com diabetes deve comer, que é até 10% de sacarose, tá? De açúcar. Lógico, para você saber o que isso significa, é importante você vá no profissional para ele poder te explicar qual é a quantidade de açúcar permitida. Então, para o paciente diabético, a proposta é que você não tenha mais restrições alimentares. Não, a sua alimentação ela vai ser exatamente igual a uma pessoa que não tem o diabetes. Mas cenoura, a beterraba, eles são do grupo vegetais C, a gente tem que restringir? Não, você vai consumir eles assim como você vai consumir os outros legumes dentro daquele, dividindo, né, o prato com 1/4 de carboidrato, 1/4 do grupo de carboidrato, como arroz, pães, macarrão, 1/4 do grupo de proteína, seja animal ou seja vegetal, ou sejam as duas combinadas, fazendo 1/4 do prato, 1/4 do prato das verduras cruas e 1/4 do prato dos legumes cozidos. Se você respeitar essa distribuição, você certamente não vai trazer prejuízos no controle da sua glicemia, tá? Então, existem muitos mitos a respeito da alimentação para a pessoa com diabetes. Tanto de consumir batata Yacon, quanto de consumir, né, uma série de alimentos funcionais. Então, assim como os alimentos funcionais de uma maneira geral, seja linhaça, seja chia, tem fibra e são boas para o funcionamento intestinal de quem não tem diabetes, esses mesmos alimentos serão bons para aqueles que têm diabetes. Então, o paciente diabético ele tem que tirar esses mitos, esses medos, essas restrições, porque pela sociedade de diabetes e pela minha experiência que eu tenho de consultório, a recomendação que a gente dá ao paciente diabético é exatamente a mesma que aquele paciente está fazendo o processo de reeducação alimentar, sem tirar nem pôr absolutamente nada. A única ressalva que eu faço é o paciente que utiliza insulina, tá? Faz insulinoterapia, e aí algumas vezes a gente tem que ajustar essa dieta fazendo uma contagem de carboidrato. Mas a questão qualitativa de restrição de açúcar, enfim, essa é a mesma recomendação para a população em geral. Então, o paciente pode comer açúcar? Sim. Mas qual o melhor açúcar? Mascavo, demerara? Tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas de qualquer forma, é importante saber que é tudo açúcar e vai alterar a glicemia da mesma forma. Então, se você pode consumir 10% de açúcar no seu dia, você pode escolher o açúcar do coco, ou demerara, ou açúcar cristal, do jeito que você puder, né? Se você quiser comer uma sobremesa no final de semana, que seja uma mousse de limão, por exemplo, ela vai estar feita com açúcar mascavo e não vai ter problema nenhum você consumir essa mousse ou essa torta de limão, desde que ela esteja computada ali nos 10% de açúcar, tudo bem? Então, a minha ideia com esse vídeo é desmistificar esse medo ou essas restrições que existem para o paciente diabético, porque elas, de fato, segundo as evidências científicas, elas não existem. Então, você deve buscar, se você é diabético e quer saber um pouco mais sobre alimentação, esse vídeo não tem caráter prescritivo, é claro, mas tem um caráter menos aterrorizante do que é a alimentação no paciente diabético. Então, não tenha medo da beterraba, nem da cenoura, nem do pão, né? E claro, se você está com excesso de peso, enfim, vão ter que fazer alguns outros ajustes e saber como que é uma alimentação mais saudável para qualquer pessoa, para você que está com alteração da glicose ou com risco de glicose alta, poder mudar.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe sua dúvida aqui embaixo, seu comentário. Toda semana 2 vídeos novos aqui no canal para a gente discutir um pouco sobre alimentação, nutrição e saúde, sem terrorismos e sempre com muita evidência. Até semana que vem.